Olá, prezados alunos, sejam bem-vindos a mais uma videoaula do curso de Projeto e Desenvolvimento de Sistemas Web. O assunto da videoaula de hoje será validação de formulários. Nós estamos na quarta semana e essa é a videoaula 1, parte 1. Eu sou o professor Fábio Henrique. Nas últimas videoaulas, nós vimos como editar registro no banco de dados e como remover registros no banco de dados, utilizando o PHP. Tá? Pela nossa interface, que é o nosso gerenciador de tarefas. Então, na videoaula de hoje, eu já havia destacado em outras videoaulas algumas limitações do nosso gerenciador de tarefas. Nós vamos trabalhar com essas limitações nessa quarta semana. Então, o que consiste a validação do formulário? Assim que eu preencho os campos e quero cadastrar uma tarefa, no nosso caso aqui, esses dados são enviados e gravados no banco de dados. Só que eu tenho que conferir algumas coisas. Por exemplo, no nosso caso, eu não posso ter tarefa sem um nome. Então, eu tenho que conferir isso. No caso da data, a data ela tem que ter um formato padronizado. Eu não posso colocar qualquer formato aqui, ou escrever um texto qualquer. Outra coisa, se ficou faltando o nome da tarefa e a pessoa preencheu a descrição, preencheu o prazo, etc., clicou em cadastrar, não tem nenhum aviso, nenhum feedback para o usuário de que o nome da tarefa é obrigatório. Então você tem que prover esse feedback também. Você tem também que, assim que a pessoa deixa de preencher alguma coisa e envia o formulário, a hora que ela for alterar esses dados, ela tem que ter esses dados no formulário. Tá? Provavelmente já deve ter acontecido com algum de vocês de estar preenchendo um formulário grande, preencheu várias coisas e por um campo que ficou errado, ou às vezes sem preencher, você perdeu todos os dados do formulário que você estava preenchendo. Tá? Então isso é muito inconveniente, né? Então nós vamos adaptar o nosso sistema para lidar melhor com essas situações. Então a nossa lista de tarefas tem um campo obrigatório, como eu já havia falado, que é o nome da tarefa. E um campo que pode gerar erros, que é o campo da data, que é o prazo, que eu vou colocar uma data. Então nós podemos começar validando essas entradas. Primeiro o nome e depois a data. O nome da tarefa e depois a data. Tá, mas antes de fazer essa validação, vamos pegar um pedacinho dessa videoaula para falar sobre a entrada de dados. Então, para a gente enviar dados através de formulários na internet, basicamente existem dois métodos. Um método chamado GET, que é o que nós estamos utilizando aqui, em que os dados do formulário eles vão pela URL. Então, nas videoaulas passadas vocês devem ter notado isso já. E o outro método é o POST. A URL permanece a mesma e os dados vão de outra forma, de um formulário para outro, de um arquivo PHP para outro. Tá? Esses são os dois métodos que basicamente nós temos para enviar dados, utilizando um formulário. Então, usando o POST, os dados do formulário não ficam mais no endereço da página de destino, o que pode tornar a nossa aplicação mais segura. Então, imagine um cenário em que eu quero enviar uma senha. Faço um cadastro aqui e tenho uma senha. Em hipótese alguma, você vai enviar essa senha pela URL. Tá? Você vai criptografar essa senha e vai enviar ela via POST. Então, nós vamos adaptar a nossa aplicação para usar o POST, na maioria das situações. Então, vamos começar aqui. Aqui eu tenho a pasta da terceira semana e a última pasta que nós trabalhamos, os arquivos mais recentes do nosso projeto, estão aqui na tarefa 4. Então, vou pegar essa pasta, vou copiar ela e vou jogar lá na quarta semana, aqui dentro. Paste. E vou alterar o nome dela para tarefa 5. Tá? De forma a não confundir com a anterior. Como se fossem as versões, né, do nosso sistema.
Então tá aqui. Então vamos começar fazendo a alteração do get pelo post. Então primeiramente eu vou abrir o arquivo formulário.php. E aqui na declaração do formulário eu vou especificar que eu quero utilizar o método post. Se eu não coloco nada, fica subentendido que é get. Então vou colocar aqui method post. Pronto. Então a partir daí o meu formulário já vai começar a utilizar o post. E nos locais onde eu acesso a variável superglobal get, eu vou passar a acessar a variável superglobal post. Essencialmente é isso que muda. Percebam que em dois locais eu não vou fazer a alteração do get pelo post. Daqui a pouco eu explico para vocês. Então vamos lá. Vamos lá primeiro no arquivo tarefas.php. Aqui. Tá vendo os gets aqui? Eu vou alterar esses gets por post. Então, vou usar o Ctrl F. Eu digito aqui o que eu quero. Deixa eu apagar isso aqui porque aí eu mostro para vocês melhor. O que eu quero procurar e o que eu quero substituir, eu coloco aqui. E embaixo eu coloco pelo que eu quero substituir. E aí você vai clicando em Replace e ele vai substituindo. Tá? Depois ele volta aqui em cima. Replace. Beleza. Vou substituir aqui. Aqui também. Certo. Ok, então está tudo substituído, né? Não tem mais nada aqui nesse arquivo. Só dá ESC que ele sai que ele some com essa barra aqui de baixo. Então vamos alterar também o arquivo editar.php para utilizar post ao invés de get. Então novamente o mesmo processo, Ctrl F. Então onde é get eu vou substituir, ele achou 11 entradas. Você não vai substituir todas. Então replace, vai clicando e vai observando aqui. Certo. Aqui nesse ponto, ó, nós não vamos substituir. Tá? Porque eu vou precisar do get nesse ponto. Então, quando eu vou editar uma tarefa, eu crio aquela URL e faço redirecionamento para o formulário de edição de tarefa. E aí eu tenho que pegar isso pela URL. É nesse ponto aqui que eu estou falando. Ó. Vou abrir o tabela.php. Aqui, ó. Então assim que a pessoa clicar em editar, aqui ó, editar azulzinho, ou remover, eu passo o ID pela URL. Então perceba que isso aqui não é um formulário. Então eu estou criando a URL manualmente. Estou fazendo o redirecionamento. Então a pessoa clicou aqui, ele vai para editar.php. Tá, o arquivo está no mesmo diretório que esse arquivo inicial aqui, que é o tarefas.php. E eu passo pela URL o ID da tarefa que a pessoa quiser. Então se eu paro o mouse aqui, olha lá, olha aqui embaixo. ID 8. Aí vou por debaixo. ID 9. Só você olhar aqui embaixo, bem onde eu estou com o mouse aqui, ó. Assim que eu passo o mouse sobre o link, ele mostra. Porque já está construída a URL. Então eu não posso alterar naquele ponto ali, de get para post, porque senão não vai funcionar. Então beleza, nesse arquivo aqui já está certo, vamos salvando. Esqueci de salvar. Próximo local que nós vamos alterar... Não, é só isso mesmo. Tá certo, só nesses dois arquivos. Agora vamos começar validando o nome da tarefa. Então a validação do nosso primeiro campo, que será o nome da tarefa, a ser cadastrada. Nós já colocamos aqui uma espécie de validação que verifica se o nome da tarefa foi digitado ou não, e então decide cadastrar a tarefa no banco.
É isso daqui, né? Isso que nós fizemos nessa linha aqui, tá? Se eu tiver o campo dentro do array com esse índice aqui, nome, eu verifico se tem alguma coisa lá dentro. Tá? Se é diferente de nada, né? No caso aqui, vazio. Então essa é a verificação que nós fazemos. Só que isso pode trazer problemas, pois o usuário pode ter digitado o restante dos campos, mas ter se esquecido do nome da tarefa. Foi o exemplo que eu dei no começo da videoaula. Então ele vai perder tudo que ele digitou no restante dos campos, na hora da validação. Então vamos tratar primeiro da validação na página de cadastro. Então o arquivo tarefas.php, que é esse daqui. Vamos começar alterando a linha que verifica se tem que entrar ou não no processo de gravação de novas tarefas, pois ela verifica apenas se o índice nome existe dentro da variável global post e não necessariamente se existe mais coisas no post. Então vamos fazer a alteração aqui. Então eu vou substituir essa linha por isso daqui, ó. Eu vou criar um método para isso. O método vai chamar temPost. Pronto, vai ficar desse jeito aí. Depois nós vamos criar esse método. Tá? Vamos criar ele lá no arquivo ajudantes.php. Aqui, vou lá para o final. Então, function temPost. Como post é uma variável superglobal, não preciso passar nada para essa função, tá? Então, se vou contar quantos elementos eu tenho dentro da variável post. Se essa contagem for maior do que 0, dou um return true. Caso contrário, return false. Então vamos voltar aqui em tarefas.php. Certo. Então se eu tiver alguma coisa dentro do post, a pessoa digitou alguns campos, porém às vezes esqueceu do nome, por exemplo, que é obrigatório. Tá? Mas daí eu vou fazer essa checagem aqui embaixo agora, dentro do if. Então nós vamos criar uma nova variável de controle chamada temErros, para poder controlar quando tem erro ou não. E uma outra variável, que vai ser um array, no qual eu vou guardar os erros de validação, para depois mostrar esses erros para o usuário. Então depois de exibir tabela, eu vou criar duas variáveis. Tem erros, começa com false, que a priori não tem erros, né? E a outra é erros, underline, validação, validacão. Vai ser um array. Ok? Agora eu vou alterar a linha em que eu salvo o nome. Tá aqui, ó. Então eu vou alterar ela para poder conseguir distinguir se ela foi preenchida e se possui erros. Né? Se ela foi preenchida e se possui erros. Então vou apagar aqui. Na verdade eu vou recortar isso aqui que eu vou aproveitar depois. Então vai ficar assim, if. Primeiro eu vou verificar dentro da variável superglobal post se eu tenho o índice nome. Se eu tiver, aí eu faço a checagem de quantos caracteres a pessoa digitou. Tem que ser maior do que 0.
Então isso aqui tem que ser maior do que 0. Que simboliza que a pessoa digitou o nome para a tarefa. Então aqui eu posso salvar essa tarefa, beleza? Tá certo. Caso contrário, eu teria um erro no formulário. Aí o usuário tem que estar ciente disso posteriormente. E onde que é o erro, para ele poder corrigir. Então eu sinalizo que tem um erro aqui, alterando o status dessa variável, e gravo o erro no array. O bacana é que a gente pode indexar aqui utilizando o nome, então fica bem prático depois para poder achar essa informação dentro do array. Muitas linguagens não tem essa opção. O nome da tarefa é obrigatório. Pronto. Esse trecho está pronto. Então, só para reforçar, a função strlen, ela vai contar quantos caracteres tem, no caso, o nome que a pessoa digitou. Tamanho do texto, né? Então, agora que temos uma variável que diz se algum erro aconteceu, nós podemos usar ela para decidir se vamos ou não fazer a gravação da tarefa. Então, a gente faz a gravação aqui embaixo. Ó. Então, antes de gravar, eu vou verificar se teve algum erro no formulário. Então, se tem erros, tá aí. Então, como é que nós devemos ler isso daqui? Se não tem erros, tá vendo que eu estou utilizando o operador de negação aqui antes? Que a minha variável tem erros, salva, está gravado nela quando tem erros. Então, ela é verdadeiro. Então, se não tiver erros, aí eu nego o verdadeiro, fica falso. Ele entra aqui dentro e grava a tarefa. Agora detectamos o erro, nós temos que avisar o usuário do erro em específico. Então, nós vamos lá no arquivo formulário.php, lá onde eu tenho o campo do nome. Tarefa é aqui, né? Isso aqui mesmo, o nome. Então, aqui nesse ponto, eu vou colocar uma lógica, um trecho de PHP aqui, para poder conferir se teve erro ou não e mostrar uma mensagem. Então, se tem erros e também, o erro tem uma explicação, né, que nós colocamos lá. Isso aqui, se o índice nome existe aqui dentro, se existe um valor aí dentro, então eu vou fazer o seguinte, eu vou usar um span, essa tag span, se vocês não estiverem lembrados aí como é que funciona a tag span. E eu coloquei uma classe nessa tag para poder eu estilizar isso daqui depois, lá no CSS. Colocar uma cor, modificar o que eu quiser. Então, daqui a pouco a gente altera o CSS lá. Então fecha o span. E aí coloco aqui dentro o que eu quero mostrar. Que é o erro de validação, que nós salvamos nesse array aqui. Ó. Erro de validação. Vai estar lá no índice nome. Ponto e vírgula aqui no fim. E agora end if.
Prontinho. Então tá aqui a nossa alteração. Ok, então a gente está utilizando duas condições dentro do if. Se tem erro e qual que é o erro, se o erro específico nome ocorreu. Porque pode acontecer de ter erro, mas ser em outro campo. Então eu não vou mostrar a mensagem de erro de validação no nome aqui. Vou mostrar no campo apropriado, no lugar apropriado da página. Certo, agora vamos lá no CSS para a gente fazer a alteração da classe erro aqui. Então vou colocar aqui. Então ponto erro para estilizar uma classe. Vou pôr só uma cor. Vou colocar vermelho. É uma espécie de vermelho aqui. Pronto. Vou voltar aqui no formulário, salvar. Agora vamos fazer um teste, vamos fazer uma tentativa de cadastro sem digitar o nome da tarefa, para ver se está funcionando aí o que nós fizemos. Então eu estou na quarta semana, tarefa 5, tem que alterar aqui, ó. Quarta semana, tarefa 5. Na linha 15, tem alguma coisa errada lá, vamos lá. Lá em tarefas.php, linha 15. Faltou alguma coisa aqui. Aqui, ó. Cifrão, né? Não é esse não. Vamos lá, atualiza aí. Beleza. Certinho agora. Agora vamos tentar inserir uma tarefa sem nome. Então, descrição teste. Tudo opcional, o resto não vou preencher não, tá? Cadastrar. Tá aí. Perdi o que eu tinha digitado aqui, porque nós não fizemos essa modificação ainda. E ele dá o aviso, o nome da tarefa é obrigatório. Então vamos lá, vamos continuar aqui. Tá, agora nós vamos alterar para poder salvar os dados que a pessoa já digitou no formulário. Então, imagine que ela digitou um campo errado, mas não tem necessidade dela perder o que ela havia digitado, né? Sei lá, eu digito alguma coisa aqui, não preenchi o nome. E aí eu clico em cadastrar e eu perco o que eu tinha digitado aqui. Então vamos manter isso daqui. Então vamos lá. É bem simples a gente fazer essa alteração. E nesse local aqui, ó, que eu defino uma tarefa vazia. Então sempre que essa lista aqui, tarefas.php, essa página é chamada, ela é invocada, esse script é executado, eu tenho uma tarefa sempre vazia. Então é só tratar isso daqui, de forma que se tiver alguma coisa na variável post, essa alguma coisa vai prevalecer. Caso contrário, vazio. Que nesse caso o ID é 0, para o nome é aspas simples e etc. Né? Um texto vazio aqui. Então vamos fazer essa modificação aqui. Então vai ficar assim, ó. O ID, beleza, não tem necessidade de ter um número, porque na realidade ele não foi nem gerado ainda, ele é gerado pelo banco de dados de forma automática. O nome na realidade vai ter uma lógica aqui, né? Então o nome, aí eu vou usar o operador ternário novamente. Então, mais uma vez aqui a importância dele. Então, em set, passo post, nome, aí eu vou ter uma interrogação, aí a primeira condição, né? Essa é a condição, se for verdadeiro, o que eu colocar aqui que vai prevalecer. Então, o que está no post, né? Por causa do nome. Então, vou copiar isso aqui, facilitar. Tá aqui. Se não,
Coloco vazio, né? Tá aí. Pronto. Agora vamos fazer a mesma coisa para os demais aqui, ó. Tá? Lembrando que prioridade é um número, né? Não um texto vazio. Então vou copiar essa linha aqui e vou duplicar ela para cá e fazer as alterações com muita atenção, né? Então, essa vírgula última eu não tenho. E aqui é concluída. Vou copiar aqui. Concluída. Concluída. Depois, prioridade. Prioridade. Prioridade é um número, né? Padrão é 1, que é a prioridade de baixo. O prazo é vazio também. E a descrição é um texto vazio também. Salvou. Então tá pronta essa parte. Tá, vamos conferir, dar uma conferida aí no de vocês. Detalhe, acabei de achar uma incongruência aqui. O prazo, ele é uma data, né? Então ele não vai ser... Eu não posso jogar a data dessa forma aqui. Eu tenho que usar aquelas funções que nós fizemos para traduzir data. Então eu vou usar aquela função traduz data para banco. Certo? Porque posteriormente, aqui dentro do template.php, essa data vai ser invertida novamente. Então, olha só, quer ver? Ó, template.php, vamos lá dentro. Tá aqui. Aí vai ser lá no caso da tabela, né? Ó, do formulário. Tá aqui, ó, prazo. Então, essa função, traduz data para exibir, ela presume que a data está no formato do banco de dados, que é o formato invertido, né? O ano com o dia. E ele traduz para exibir. Então, traduz do formato do banco de dados para o formato padrão brasileiro. Então, eu tenho que manter essa consistência. Então, não posso simplesmente fazer isso daqui, ó. Tem que chamar essa função aqui antes. Então, traduz data para banco. Que ele está esperando a data naquele formato ali. Vou dar um Enter aqui para ficar melhor para a gente enxergar. Traduz data para banco, eu tenho que fechar aqui no final. Certo. Aí, os demais estão corretos, né? Salvar. Uns tabs aqui só para diferenciar. Certo, vamos testar agora o que nós já fizemos. Então atualize aí. Atualizar não, porque tem dados no post. Clica aqui e dá um Enter, né? Para poder limpar a variável post. Então vou preencher tudo, menos o nome da tarefa. E a hora que eu clicar em cadastrar, vai me avisar que está faltando o nome da tarefa. E meus dados têm que serem mantidos aqui nos campos do gerenciador de tarefas. Então vamos colocar aqui. Descrição teste. Colocar um prazo aqui. Prioridade média. Então vou clicar em cadastrar. Então avisou, o nome da tarefa obrigatória. Manteve a descrição, o prazo no formato correto, tá vendo? E a prioridade. Então tá beleza, até agora tá tudo ok.